A gente entra até às 9 da noite trabalhando ali na congregação. Diz assim o texto: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Todavia, a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum juízo humano. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Amados, nós estamos dando continuidade a este ensino acerca da carta de Paulo aos Coríntios. Essa é uma mensagem expositiva, onde capítulo por capítulo, ponto por ponto, nós estamos aqui querendo trazer o ensinamento da parte de Deus, sem pular e sem escolher, alguns pontos que agradem aos ouvintes ou que desagradem a alguns. Nós estamos trazendo esta mensagem expositiva para que nós possamos se encaixar dentro daquilo que Paulo está falando, nos ensinando, e que haja uma correção em nós, sem fazer acepção de pessoas. Paulo, no capítulo de número 4, mais uma vez, iniciando o seu capítulo, ele mostra que ele é um homem de Deus, dispenseiros do ministério de Jesus Cristo. Paulo, ele se coloca como nós, ministros. Paulo se identifica como ele, ministro de Deus, de Jesus Cristo, assim também como Pedro, assim também como Apolo, assim também como os demais obreiros, apóstolos de Cristo, que foram enviados pelo Senhor para esta missão de pregar a sua palavra. Paulo, ele se considera como ministro, e ministro aqui quer dizer servo do Senhor, um trabalhador, alguém que trabalha para um Senhor. Então Paulo diz, quando ele fala que ele é ministro, ele não está dizendo que é alguém importante, que ele é o Senhor, que ele é o dono da casa. Mas Paulo, ele está dizendo que ele é um servo do Senhor, que ele é um trabalhador de Deus, que ele é um servo, não da igreja, desse princípio, que Paulo não é um servo da igreja, mas ele é um servo do Senhor Jesus, que trabalha em prol da igreja. É aquele que é servo do Senhor, mas é aquele que trabalha na igreja, sendo enviado pelo Senhor para servir a igreja local. Então Paulo, ele diz que ele é dispenseiro, assim como os demais irmãos que cooperam junto com Paulo. Então, ele é alguém que está na igreja, trabalha na igreja, mas ele é servo do Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo, ele diz isso, ele quer que a igreja o identifique como sendo o apóstolo, uma pessoa, um ministro de Deus enviado pelo Senhor Jesus, e também a responsabilidade de como ele não serve a igreja, mas serve a Jesus. Então ele deve que amar a igreja, cuidar da igreja, alimentar a igreja, ser fiel à igreja, porque todas as vezes que Paulo ele é fiel à igreja, ele passa a ser fiel ao seu Senhor, e o seu Senhor é Jesus Cristo, que ele enviou àquela igreja para ministrar a palavra, para salvar vidas, para dar vida, para fortalecer, para trazer ensinamentos que edifiquem a fé de cada uma daquelas pessoas. Paulo, mais adiante, ele diz também que somos dispenseiros do ministério dos mistérios de Deus. E dispenseiro é o servo a quem o Senhor confiou a supervisão de uma casa. Então Paulo está dizendo
que eu sou ministro e também dispenseiro. Eu sou enviado de Deus, eu sou servo de Deus para cuidar dessa igreja, na qual somos dispenseiros, na qual Deus nos deu, o nosso Senhor nos deu, para que nós possamos cuidar dela. É isso que Paulo está dizendo. Ser dispenseiro é o servo a quem o Senhor lhe confiou a supervisão de uma casa, que ele é responsável pelos bens do Senhor. E em tempos, este servo, esse dispenseiro, ele deve prestar contas com seu Senhor daquilo que ele fizera, daquilo que ele está fazendo, para onde está indo todas as coisas. Então Paulo está dizendo que além de ser responsável por aquela casa, sendo servo de Deus, ele deve prestar uma conta de tempos em tempos para o seu Senhor do que ele está fazendo, das atitudes deles, do que ele prega, do que ele ensina, do que ele está falando, das complicações que aparecem, do cuidado de toda a casa, de todos os bens que o Senhor dera para ele cuidar. Então Paulo ele é responsável pela igreja de Corinto, assim como os pastores, assim como os missionários, assim como os presbíteros de igrejas, dirigentes. Eles são responsáveis pela casa de Deus e por todos os seus itens que tem dentro da casa, ou seja, por todas as cadeiras, por todos os membros, pela pregação da palavra, por tudo isso. O dispenseiro, o servo, ele tem que cuidar. Em tempos ele deve prestar uma conta daquilo que ele fez, daquilo que ele está fazendo, se ele está tratando os membros da igreja com diligência, com cuidado, com amor, com responsabilidade, com mansidão. Porque Paulo está dizendo isso? Porque há nos nossos dias, alguns, claro que entre aspas, não generalizando todos, mas alguns tratam aos crentes como se fossem escravos deles. E na verdade nós somos servos como dirigentes, obreiros ou pastores. Estamos na responsabilidade de cuidar, de amar e de proteger. Então Paulo está dizendo isso, que nós não devemos colocar um peso ou julgar as ovelhas da casa, não, do curral, as ovelhas que Cristo comprou com seu próprio sangue. Devemos alimentá-las com uma palavra sadia, devemos trazer pão e água e vinho para essas pessoas. Devemos alimentá-lo com uma palavra trazida pelo Espírito Santo, o genuíno evangelho, que transforma e que cuida. Eu, como líder, devo prestar contas acerca de muitos assuntos dentro da igreja, em escala financeira também, em escala do que eu estou fazendo com a renda, do que entra, do que sai, o que eu faço, o que eu deixo de fazer, as visitas, como está o crescimento da igreja, se está bem ou se está ruim. Então Paulo está dizendo que eu sou responsável. E em tempos eu devo prestar contas acerca do meu trabalho. Porque o meu trabalho não é com a igreja, o meu trabalho é com Cristo. Se eu trato a igreja bem, eu estou obedecendo a ordem de Cristo. Mas se trato a igreja ruim, eu estou desobedecendo às ordens de Cristo. Paulo inicia o verso número 2, ele disse que todos os dispenseiros, e ele coloca a si mesmo, devem se acharem fiéis, devem se achar sem nenhuma uma variação de pensamentos, de dúvida, não. Paulo está dizendo que eu como dispenseiros, e vocês como dispenseiros também, Paulo inclui não somente os mestres, os professores, os pastores, mas ele inclui também todas as pessoas que são crentes, que nós devemos se achar fiéis. Como dispenseiro, eu devo ser fiel a Deus, fiel à igreja, a qual eu sou responsável por ela. Se eu me achar fiel, então ninguém poderá condenar a minha conduta. Então todos os dispenseiros ele deve ter uma vida ilibada, uma conduta cristã, aonde ele não possa se envergonhar e nem envergonhar o seu Senhor, a quem lhe enviou. Porque nós estamos vivendo em uma época onde as igrejas estão cheias de escândalos, de pornografias, de traições e outras coisas.
Então isso desperta nas pessoas que estão fora da igreja a duvidar da santidade da liderança e da igreja, a duvidar que Cristo realmente salva, que Cristo realmente muda e molda as pessoas. Nós temos que abrir os nossos olhos, visto que somos dispenseiros, ministros da graça de Jesus Cristo, devemos ter uma conduta diferenciada. Porque quando você nunca ouviu uma pessoa dizer na rua, na escola, no trabalho, que eu, Deus me livre ser crente, ou quando, para ser que tal pessoa, Deus me livre para a igreja, para me dar o meu dízimo e enricar o pastor da igreja. Quantas pessoas não falam isso? Porque a visão que as pessoas hoje têm da igreja são aquilo que os dispenseiros estão passando para essas pessoas. É isso que nós estamos vendendo. Nós estamos vendendo um evangelho barato, não mais um evangelho cheio de poder e da graça de Deus, que transforma, que muda o homem, carregado do Espírito Santo e dos dons espirituais. A igreja primitiva, o primeiro momento em que a igreja recebe o Espírito Santo, no dia de Pentecoste, o que chamou a atenção das multidões não foram a belezura, o carro, as coisas que Pedro tinha, mas foi os dons espirituais que estavam sendo derramados dentro da igreja. Foi a palavra poderosa que Pedro estava pregando, que chama a atenção das pessoas. Daí em diante os milagres passam a aparecer. Os milagres trazem a presença de Jesus às pessoas que estão afastadas. Todos olhavam para Pedro, olhavam para os apóstolos, para os milagres que eles faziam. E esses sinais, com certeza, apontavam para Cristo. Mas o que nós vemos hoje é algo que está meio baldeado e bagunçado. Ninguém sabe quem é quem, o amor mudou. Então que nós, como os ministros e dispenseiros, possamos nos achar fiéis diante de nós e diante das pessoas. Que não haja em nós uma culpa, que não haja em nós a possibilidade, uma porta aberta, para que as pessoas possam nos julgar. Às vezes as pessoas me consideram como alguém, muitas vezes quadrado, mas eu acho bom ser quadrado. Claro, eu sou quadrado não ao extremo das coisas, porque ao extremo é perigoso. Que eu não concordo com política dentro da igreja, eu não concordo em igreja receber dinheiro de político, eu não concordo, nunca aceitei, nem vou aceitar, porque isso traz uma má fama para a igreja, como se Cristo não tivesse cuidado dos seus, cuidado da igreja. Então nós vendemos uma figura errada para as pessoas, porque a igreja, ela não precisa de tudo isso, ela precisa de Cristo no seu centro. E é Cristo quem trabalha e quem age. Então, querido, às vezes as pessoas me chamam de quadrado, mas esses dias uma pessoa me defendeu diante desses políticos, na época da política, o irmão da congregação do Buriti, porque eu disse que eu não aceitava esse tipo de arrumação dentro da igreja. E o camarada defendeu-me diante de alguns outros políticos que ali estavam, dizendo que todo pastor, ele se envolve, todo pastor é ladrão, se envolve com política, essas coisas. E o irmão me defendeu dizendo, o irmão Osiel da congregação do Buriti, ele não gosta, ele não concorda. E o rapaz que estava discutindo com ele disse diante do irmão, somente esse você está defendendo. Eu sei que tem mais. Muitos dispenseiros que não estão preocupados com a sua vida terrena, com a sua fama, mas estão preocupados em anunciar um evangelho genuíno, que identifica somente a Cristo. No verso de número 3, ele disse, todavia a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós e por algum outro juiz humano, nem tampouco a mim mesmo me julgo. Paulo ele está defendendo aqui a sua vida, como ministro, mas ele está abrindo também a sua vida para que todos possam julgar. E Paulo não está repreendendo os irmãos porque estão julgando ele. Mas na verdade Paulo está nos dando condições de passarmos a julgarmos todos aqueles que são dispenseiros. Passarmos a ter uma vida não somente de aceitar tudo aquilo que se ensina, o que se prega, o que se fala, o que se diz como se fosse verdade,
Paulo abre uma cortina para que nós possamos julgar aqueles que estão como líderes nossos, e isso não é errado, isso não é pecado. O pecado que há nisso é se encontrarmos falha em um líder, na nossa liderança, e isso é errado. Mas julgarmos não é errado, porque Paulo diz que devemos julgar até os próprios espíritos. As pessoas que profetizam, as pessoas que falam, devemos julgar. Imagine a conduta de um ser humano que está posto por liderança de um departamento, de uma igreja, que foi colocada pelo Senhor para ser fiel a Ele, para ter uma vida ilibada, que ache fidelidade nele. Paulo está dizendo, pode vos julgar, pode julgar ou pode me levar a um tribunal, é isso que ele está dizendo. E eu não me julgo a mim mesmo, porque eu posso encontrar alguma coisa, então julguem. O julgamento deve ser feito, amados. Para alguém que se possa encontrar fiel, ele deve excluir todos os interesses próprios. Incluir na sua vida toda a lealdade. Então Paulo diz, julguem, julguem, julguem. Nós devemos nunca somente ouvir, nós devemos julgar. Os coríntios, eles estavam julgando Paulo pela sua conduta, pela sua vida, mas Paulo não tinha nada do que se envergonhar, do que esconder. Podem julgar a minha vida. Uma pessoa, ela só é julgada, eu estou falando de observar a vida, o julgamento, se a sua vida ela não condiz com a palavra, se prega uma coisa e vive outra, se ensina uma coisa e a sua vida é completamente outra. Nós estamos vivendo uma época complicada para a igreja, para a liderança da igreja. Esses dias eu fui surpreendido por uma mensagem no Facebook, de uma postagem dizendo acerca de uma determinada igreja, se eles pregam tanto amor, mas se tirasse 10% do que tem dentro da igreja e desse aos pobres, mostraria muito mais o seu amor e daria para alimentar muita gente. E às vezes devemos ser colocados à prova a nossa vida e sermos julgados. Se eu falo tanto de amor, por que não demonstro esse amor? Se eu falo tanto de não ser apegado ao dinheiro, às coisas deste mundo, e por que eu sou tão apegado ao dinheiro e às coisas deste mundo? Se eu amo tanto a Deus e vou morar no céu e o mundo não presta para nada, não devo me ater ao mundo, por que eu faço isso? Então essa pessoa deve ser posta em julgamento, sim. Porque o que ela prega, o que ela ensina não condiz com a sua vida. Se diz que ama, mas não ama. Se diz que aborrece ao mundo e as coisas do mundo, mas se apega a elas. Paulo ele está nos ensinando que devemos julgar. E todo professor, e todo pastor, toda pessoa ela deve ser julgada. O julgamento não é para matar. O julgamento é para dar força a essa pessoa que foi julgada, por ela ter passar por um julgamento, e ao terminar o julgamento, não sendo ela condenada porque não achou nenhum erro sobre ela, ela vai ser exaltada pelas pessoas. Vai ter mais crédito diante das pessoas. Nós vemos isso, ninguém julga, ninguém corre atrás, ninguém diz nada. Todas as vezes você já deve ter visto nas ruas que você anda, em alguns ônibus, em alguns caminhões, tem ali uma frasezinha atrás dizendo, como eu estou dirigindo, reclame, ligue para o número tal, tal, tal. Em algumas escolas do nosso Brasil, dos Estados Unidos, em algum momento, os alunos avaliam o seu professor, e não é nada errado nisso, em avaliar como eu estou dirigindo o meu carro, porque eu sou funcionário de uma determinada empresa. Não há nada errado em um aluno julgar o seu professor. Será que ele está tratando, ensinando as matérias adequadamente? Porque também ele é um funcionário daquela escola e precisa também ser julgado e analisado e avaliado, assim também como um líder. Ele deve ser julgado e avaliado por aqueles a quem está diante dos seus olhos. Mas Paulo disse, não se apressem no julgamento.
Apenas julguem quando a vida dele não condiz com a palavra, quando não há harmonia com a palavra. Eu acho bonito que o nosso Senhor diz que nós devemos ser fiéis aos nossos senhores, aos nossos líderes, enquanto eles permanecerem no Senhor. Porque se eles saem da presença do Senhor, então não tem uma responsabilidade de obedecer a este Senhor, porque ele fugiu dos princípios da palavra. Mas ele também, Paulo exorta, não se precipite em julgar as coisas que você não tem certeza, que você não sabe, as coisas que são ocultas no coração e no pensamento. E é onde Paulo vai dizer, o primeiro julgamento é quando o Senhor vier, aonde trará à luz tudo aquilo que está escuro e revelará aquilo que está no coração do homem. Então Paulo está dizendo que ninguém pode fazer nada e ficar oculto, porque naquele dia todos os pensamentos e intenções do coração do homem será revelada. Será colocado em pauta aquilo que ele pensou, aquilo que ele quis fazer e não fez. Será colocado em pauta, para que nós não venhamos julgar a uma pessoa, a um professor, a um líder, erroneamente. Mas se essa pessoa não está condizente, nem está com harmonia com a palavra, aí nós devemos julgar essa pessoa. Mas ele nos proíbe que criticamos qualquer pessoa em quem tem harmonia com a palavra. Então o que Paulo quer dizer dentro de 5 versículos é que podem julgar a minha vida, analisar a minha vida, e vocês não vão encontrar nenhuma falha naquilo que está exteriormente, mas aquilo que está no exterior somente Cristo pode ver e pode revelar. Mas nós devemos ter uma vida, irmãos, cheia de fidelidade, que não ache em nós defeito algum, e que nós a partir de hoje passemos a julgar, e não somente a confiar com totalidade aquilo que nos é ensinado, aquilo que é passado para nós. Não vá somente pelas palavras que saem da boca de uma pessoa, mas analise a sua vida, o seu dia a dia. É muito fácil dizer que é santo, é muito fácil dizer que ama, é muito fácil mandar as pessoas terem fé, mas essas pessoas mesmo não têm fé. Então julgue, aprenda a julgar com responsabilidade e com cuidado, para que você não venha cometer um certo tipo de erro e de engano. Deixa eu orar pela sua vida nesta manhã. Pai, eu apresento todos aqueles que ouviram a Tua palavra nesta manhã de quarta-feira. Que nós passamos, Senhor, a ter um entendimento mais amplo da Tua palavra. Passamos a ser fiéis a Ti e possamos aprender que somos julgados, analisados, postos à prova todos os dias da nossa vida como crentes, como os líderes, como os dispenseiros dos mistérios Teus, Senhor. Que a nossa vida, ao momento que venha a ser julgada, ela possa se encontrar fiel. Nós conseguiremos encontrar aplauso para nós, para nossas vidas, e assim possamos passar um evangelho sem mancha, um evangelho genuíno às outras pessoas. Um evangelho que traz vida, um evangelho que traz paz, um evangelho que traz mudança, um evangelho, Senhor, que traz luz, que traz sabor, um evangelho, Senhor, que muda a vida das pessoas. Então, mas que nós também aprendemos a julgar com responsabilidade. Em Teu nome, Senhor, é o que te peço, te agradeço. Amém e amém.